Abre comigo em Lucas 10, é o texto de hoje. Se você estiver anotando, anota. Se você não estiver anotando, anota também. O título de hoje é A Melhor Parte. Fala comigo, a melhor parte. Lucas 10, versículo 38 a 42 é o nosso texto, diz assim. Antes de eu entrar nesse texto, Jesus e os seus discípulos, eles estão ministrando, e eles chegam num determinado momento, que eles procuram um lugar para descansar e recarregar as suas baterias. Versículo 38 de Lucas 10, diz que aconteceu que indo eles de caminho, fala comigo, indo eles pelo caminho, significa que Jesus está em ação. Jesus não era uma pessoa preguiçosa, Jesus não era uma pessoa acomodada, Jesus não era uma pessoa que carecia de motivação para fazer a obra do reino. Jesus era uma pessoa que estava constantemente em ação. Na verdade, você tem aí teu dedo aí marcando Lucas 10, 38. Eu vou ler João 21, versículo 25, o último versículo do Evangelho de João. Você não precisa nem abrir, só escuta aquilo que a palavra de Deus diz. E daí nós, na sequência, voltamos para o nosso texto principal. João 21, 25 diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Fala comigo, Jesus fez muitas outras coisas. É óbvio, porque você acabou de ler isso, ou escutar isso, mas é profundo o que eu vou falar. Na verdade, é profundo aquilo que a palavra já fala, porque diz que se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ele termina João desse jeito. Ele fala assim, olha, eu já contei aqui para vocês 21 capítulos de histórias daquilo que Jesus fez, do que ele falou, do que ele performou, aquilo que ele operou. Mas deixa eu falar uma coisa, eu vou terminar dizendo isso. Jesus fez muitas outras coisas. É impossível a gente conseguir conter em todas as bibliotecas do mundo, e mesmo se nós tentássemos, nós não conseguiríamos. Amém. É mais ou menos isso que João está falando. Então, o que nos dá a ideia de que aquilo que nós lemos nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, é simplesmente a ponta do iceberg, uma pequena fração de tudo aquilo que Jesus fez. Se você entende o ritmo de Jesus, ele está constantemente em movimento. Ele está curando o enfermo, ele está libertando o cativo, ele está pregando o reino, depois ele alimenta o faminto, depois ele ensina acerca do reino, daí ele discute, debate na sinagoga, depois ele pega os seus discípulos, ele ensina uma outra parábola, daí ele vai lá e abraça mais criança, abençoa mais as crianças, ele de novo vai lá, traz aquele cego, ele cura aquele cego, ele continua indo, ele fala, vamos para outra cidade fazer a mesma coisa, e ele não para. Jesus está constantemente em movimento, é uma máquina que não para de rodar, ele está espalhando o reino de Deus, o amor do reino de Deus, ele está trazendo um entendimento do que é o céu na terra. Jesus, a teologia perfeita encarnada no homem, é ele, aquilo lá que ele era a encarnação do céu na terra, e ele está tentando andar, ele vai mostrando para as pessoas, e chega um determinado momento, Lucas 10, 38, diz que ele indo de caminho, precisa de um abastecimento. Agora, o carro que precisa ser abastecido é o carro que já queimou o combustível. Concorda comigo? Jesus precisa descansar porque ele fez alguma coisa antes. Ele não precisa descansar porque ele é preguiçoso. Não, Jesus precisa de um pit stop porque ele já queimou o combustível, ele já gastou o seu pneu, ele está no momento onde ele precisa ser recarregado. Eu estava imaginando essa cena, e o Senhor começou a falar comigo sobre amizades. Fala comigo, amizades. Quantos aqui estão tendo fé que em 2018 você vai ter amizades saudáveis? Amém? Olha só, na vida, eu estava meditando sobre isso. Na vida você não escolhe seus inimigos, você não escolhe seus fãs ou seus admiradores. Você não pode falar, olha, eu quero você de inimigo, você eu não quero que seja meu inimigo, tá? Só você. Impossível. Você nem consegue fazer isso com teus fãs ou com teus admiradores, e todos nós temos admiradores.
Talvez você não saiba que você tem, eu tenho certeza que você tem. Agora, a única coisa que você consegue escolher são teus amigos. Não é verdade? Você não escolhe teus inimigos, você não escolhe teus fãs, mas você pode escolher os seus amigos. E Jesus escolheu os seus amigos. Jesus não podia falar, olha, eu quero só os fariseus de inimigos, eu não quero os romanos. Ele teve os dois. Jesus não podia falar assim, ó, eu não quero que vocês me admirem tanto assim, porque um dia vocês vão virar as costas para mim, então essa tua admiração é falsa. Não, ele não tinha controle sobre aquilo, mas aquilo que ele tinha controle como ser humano, ele fez bom uso, que era o que? Eu posso escolher meus amigos. Eu não sei porquê, mas ao longo dos 4 cultos, eu sinto muito forte de Deus, que o Senhor está trazendo uma nova onda de amigos. Eu não sei, é uma palavra estranha para falar, mas que em 2018, Deus tem novas amizades para você. Amizades boas. Eu escuto um podcast que é um cara que fala sobre empreendedorismo, ele nem é cristão, e eu não vou nem falar o nome dele porque ele fala palavrão no podcast dele, mas e daí vocês vão assistir e falar, o pastor falou para eu escutar. Não falei para você escutar nada. Eu estou falando o que eu escuto. Então, e minha consciência me permite. Enfim, e porque não é pecado. Eu não vou nem entrar nessa discussão, então, porque daí eu começo, daí me explico, daí, deixa pra lá. Seja maduro. É que nem esse cara que vem, pastor, pode ou não pode fazer tatuagem? Não sei, pode? Eu sempre pergunto, e você? O que o Espírito Santo está falando para você? Enfim, deixa pra lá. Pode ou não pode escutar a música do mundo? Eu pergunto, você assiste você assiste filme do mundo? Esse é mais fácil para responder, né? Então, vou voltar aqui. Essa pessoa, esse empreendedor estava falando assim, ele lançou um desafio, eu te desafio, você abrir mão de um amigo que te põe para baixo e você pegar um amigo que te põe para cima. De certa maneira é algo que você pode falar, eu devo fazer isso, mas talvez não é totalmente bíblico, mas sabe, eu creio que o Senhor está trazendo pessoas na tua vida que você precisa andar junto com elas para você levantá-las, para você encorajá-las, para você puxá-las para cima. Mas eu creio também que o Senhor está trazendo alguns amigos que vão te puxar para cima. Faz sentido? E eu sinto que tem algumas pessoas aqui que você está chegando num ponto e fala assim, Deus, tem alguns casos muito específicos que você fala assim, Deus, eu entro em 2018, eu vou abrir mão daquelas amizades, porque aquelas minhas amizades me põem para baixo. E você está falando assim, Deus, será que o Senhor tem amigos novos para mim? E o Senhor está falando para você, só confia em mim, eu estou trazendo amigos que vão te puxar para cima. Então se você precisa de amigos, se você está falando, eu sou essa pessoa que eu estou falando, Deus, eu preciso de novas amizades, levanta tua mão onde você está. Eu vou orar sobre a tua vida. Pai, nós declaramos sobre essas vidas agora, essas mãos, novas amizades. Eu peço, Pai, que venham ser amigos, assim como de Provérbios, Pai. Ferro que afia ferro, assim um companheiro afia o outro companheiro. Que eles venham ter amigos, Pai, que venham impulsioná-los na Tua presença, rumo ao propósito pelo qual eles nasceram a cumprir. Que eles venham ter amigos que venham instigá-los a amar Jesus mais e amar mais o próximo, em nome de Jesus. Traz essas conexões, Pai. Eu peço que o Senhor esteja trazendo as conexões divinas. São amizades que vão destravar conexões e destinos divinos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus, ele está andando e ele escolhe parar na casa de alguns amigos. Esses amigos são Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos. Versículo 38 diz que indo eles de caminho, ele entrou numa aldeia e certa mulher por nome de Marta recebeu em sua casa. Uma tradução diz que o abriu a porta para recebê-lo em casa. 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Tem uma tradução que diz atribulada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Tem uma outra tradução que diz que Maria escolheu a melhor parte, de onde nós tiramos o título da nossa mensagem de hoje, a qual não lhe será tirada.
Agora, interessante que quando o Espírito Santo ele inspira Lucas para escrever o Evangelho de Lucas, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo e nenhum detalhe é posto lá simplesmente por acidente ou aleatoriamente. Ele é inspirado até na maneira como ele vai escrevendo. E antes de entrarmos nesse texto do versículo 38 a 42, a gente tem uma história do versículo 27 ao 37, que é Jesus discutindo, e entra então na discussão um perito da lei ou um advogado, que não está fazendo uma pergunta para ter mais informação, pelo contrário, ele está tentando fazer uma pergunta para manipular ou pegar Jesus em uma pegadinha. E a pergunta que ele faz é: Rabi, ou mestre, qual que é o maior mandamento? E Jesus responde: amarás a teu Deus com tudo que você tem e o teu próximo como a si mesmo. E ele tenta de novo no versículo 29, quem é o meu próximo? Ele não realmente quer saber o que ele precisa fazer para viver o maior mandamento. Ele está tentando de alguma maneira pegar Jesus numa discussão. Ele pergunta, pela segunda tentativa, quem é meu próximo? E Jesus então ele entra para contar a história de um homem que foi assaltado no caminho, foi espancado, largado pela sarjeta, sangrando, por morto, mas ainda vivo. Passa então o fariseu, a elite do judaísmo, ignora aquele homem. Passa então um escriba, um levita, também um clero do judaísmo, ignora aquele homem. E um samaritano que era tido como um homem que teria um certo preconceito, porque os judeus tinham preconceito e racismo contra os samaritanos. A pessoa menos provável para estender a mão é então esse samaritano. Ele na verdade despende tudo que ele tem, ele abraça, carrega, leva esse cara para ser cuidado, gasta o seu próprio dinheiro para ser cuidado. E no versículo 36, eu queria que você acompanhasse comigo aí no teu texto de Lucas 10, 36, diz: qual desses, Jesus pergunta então para o perito, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu o perito na lei: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Por que Jesus está falando para ele: vá e faça o mesmo? Porque a ação tem tudo a ver com Jesus. A própria palavra já nos diz que fé sem obras é... Não tem como você falar que você crê em Deus e você não faz nada para o teu próximo. Então Jesus já está falando: olha, se você realmente está me perguntando, entrando nesse debate porque você realmente quer ser espiritual, você quer saber das coisas, das leis de Deus ou da teologia, deixa eu te falar, sabe como que você vai realmente alcançar a mais alta religião, a mais alta espiritualidade? Vá e faça misericórdia ao teu próximo. O teu próximo, se é que você ainda não entendeu, é a pessoa que está perto de você com necessidade. Vá e faça o mesmo. É isso que Jesus está falando. E daí termina aquela discussão, e daí logo na sequência entramos nessa narrativa que Jesus indo pelo caminho, então para entrar na casa de Marta. Agora, você que já escutou a história de Marta e Maria, você já sabe que a boa parte, ou a parte melhor, foi Maria. Maria, que nós acabamos de ler, que estava sentada aos pés de Jesus, não foi, ela foi a melhor parte, e a parte que não foi tão boa quanto de Maria, foi de Marta, que estava fazendo e servindo tantas coisas. Eu comecei a pensar, sabe, muitas vezes a nossa tendência é de ir para um extremo ou para o outro extremo, quando na verdade não tem a ver com você ser Marta, não tem a ver com você ser Maria, tem a ver com você ser tanto Marta e Maria. E aqui Jesus, de uma maneira muito sábia, ele então cala aquele perito da lei, e Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, traz esses dois extremos, esses dois contrastes, como se fosse para trazer um certo equilíbrio. Não é só você fazer obras, justiça social, caridade, ação social, serviço na igreja, voluntário. Jesus falou assim: em Maria. Mas muitas pessoas não entendem que se não fosse por Marta, nunca haveria um momento de assentar-se aos pés de Jesus que Maria teve. Olha só o versículo 38, diz aqui que aconteceu que enquanto eles estavam a caminho, Jesus e seus discípulos, eles entram numa aldeia, certa mulher por nome de Marta
o recebeu em sua casa. A casa era de Marta, a casa não era de Maria ou de Lázaro. Tudo indica que Marta, os teólogos indicam que ela era uma viúva que tinha uma casa grande, e naquela casa ela praticava hospitalidade. Então Marta era uma pessoa que parecia ser a mais velha, a líder na casa, e ela tomava a decisão: nós vamos receber esse grupo. E Jesus, que tinha amigos, e ele escolheu seus amigos, esses aí eram os amigos de Jesus. Jesus passa e fala: eu escolho parar aqui na casa de Marta. Marta, você pode me receber? Como eu disse, a outra tradução diz que ela abriu a sua porta. Quando ela abre a porta, o que significa ela abrir a porta? Significa: eu estou disposta, eu e minha casa, a lavar os pés, a pôr a mesa, a servir comida, e se necessário, arranjar um lugar para vocês deitarem a cabeça, descansarem, até que vocês estejam abastecidos para seguirem rumo à tua próxima jornada. Faz sentido? Agora, isso é algo que muitas pessoas não pensam, porque eu comecei a entender uma coisa, que, sabe, para você ter a presença de Deus, vai requerer uma ação tua. Fala comigo: tome ação para ter a presença. Eu tenho 3 pontos hoje, esse é meu primeiro ponto. Requer algo, uma ação natural, para você depois experimentar o sobrenatural. Se não fosse a ação de Marta de abrir a porta da sua casa, se não fosse a ação de Marta de estender hospitalidade, eu imagino que na porta, talvez Marta tivesse uma discussão com Jesus, onde ela falava: vem Jesus, entra aqui na minha casa, senta aqui à minha mesa. E Jesus fala assim: mas Marta, não tem problema mesmo? Eu queria muito ficar contigo, mas hoje eu estou com 12 no mínimo, estou com 16. Não tem problema, a gente dá um jeito. Mas a última vez eram só 12, agora estou com 16. Não tem problema. Estou com 20, não tem problema, a gente dá um jeito. Quem conhece pessoas hospitaleiras dessa maneira? Não é? Tipo, parece aquele coração de mãe, sempre tem espaço para mais um. Marta era aquela pessoa que falou assim: a gente dá um jeito, entra aqui. Ela talvez pegou os servos dela, ou talvez ela mesma, ou ela tentando pegar outras pessoas que estavam com ela, falando: olha, lava aí os pés dos discípulos, lava os pés de Jesus. Jesus, senta aqui, espera um pouquinho, eu já vou cozinhar alguma coisa, a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas a gente vai dar um jeito. Sabe, ela tomou uma ação para que ela então tivesse a oportunidade de proporcionar para sua irmã mais nova um encontro com Jesus. Ela nem sabia que ela estava para proporcionar isso. Mas a razão é que, se não fosse pela ação, a obediência, a hospitalidade de Marta, Maria nunca teria então esse encontro. Eu estava meditando no fato que, se não fosse Davi sendo fiel em pegar suas 5 pedrinhas no riacho, ele nunca experimentaria o milagre de Golias caindo por terra. Se não fosse a fidelidade do povo de Israel, dando 7 voltas ao redor do muro de Jericó, e dando um brado, eles nunca experimentariam o milagre das muralhas de Jericó caindo. Faz sentido? Eu estava falando para Deus: Deus, eu quero encontros sobrenaturais. Eu creio realmente que Deus tem encontros sobrenaturais para nós nesse ano. E eu não estou falando só sobre aqueles encontros de presença que você vem aqui na igreja e você fala assim: olha, eu sinto a presença de Deus, e você canta e você chora um pouquinho. Não tem nada de errado com isso, faça isso. E você sai com uma palavra inspirada. Eu estou falando daqueles encontros de presença mesmo, a presença manifesta. E quando a gente fala de presença manifesta, tem graus, tem intensidade. Você sabe o que eu estou falando? Quem já experimentou um encontro de presença manifesta com uma alta intensidade? Pensa, nesse momento, a mais alta intensidade, o encontro com a mais alta intensidade da presença de Deus que você já tem na tua vida. Está pensando? Você tem fé para mais? Eu lembro quando eu era criança, eu sei que eu vou indicar um pouco a minha idade aqui, mas a gente tinha VHS. E tinha uns vídeos chamados vídeos de transformação. Era a série de vídeos de transformação. E tinha um missionário chamado George Otis Jr., que era um missionário que viajou com uma equipe de filmagem ao redor do mundo por anos, filmando lugares ou os lugares onde estavam experimentando o mover do Espírito Santo.
Ele ia lá, ele filmava como se fosse um documentário. E hoje em dia, com a internet, com todo mundo com uma câmera no telefone, é muito mais fácil você ter documentado muitas coisas. Mas naquela época, você tinha que ter uma equipe de vídeo mesmo, profissional, indo com os equipamentos. E cara, era raridade você escutar falar sobre esses e ter as documentações de todos esses moveres. E finalmente, tinha nesse vídeo, nessa série chamada Vídeos da Transformação. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente assistia isso na escola dominical. Na verdade não era nem escola dominical, a escola dominical era no culto da manhã. No culto da noite era o cultinho que a gente chamava. A gente ia lá e a tia punha lá pra gente, enquanto os adultos estavam no outro culto, a gente ficava assistindo. E tinha um da Guatemala. Quem já assistiu esses vídeos da transformação? Sabe o que eu tô falando? Tinha o da Guatemala. E o da Guatemala era um mover de Deus que aconteceu numa cidadezinha lá na área rural da Guatemala, numa cidadezinha chamada Almolongo, alguma coisa assim, Almolongo, alguma coisa assim. E esse lugar era uma região rural, fazendeiros moravam lá, tinha muito crime, mas numa igrejinha teve o mover do Espírito Santo. Aquele mover do Espírito Santo foi tão forte, começou então a vir de uma maneira tão forte que pessoas estavam experimentando milagres, curas, e de repente então as pessoas que estavam, os criminosos começaram a se converter, e Deus começou a fazer uma transformação naquela sociedade, e tudo começou a ser transformado nessa cidadezinha rural, e de repente o mover do Espírito Santo se expandiu para a terra. E quando eu digo terra, eu digo o solo. Agora, lembre que esses são pessoas, são fazendeiros. E o que eu estou querendo dizer com isso é que até a colheita, o fruto que veio do solo, começou a experimentar o mover de Deus. Por exemplo, uma cenoura do tamanho de um braço. Imagina isso. E eu vi, a gente era criança, daí o cara puxava, e aqui tem a cenoura, do avivamento. A gente, meu Deus do céu, o tamanho de um braço. Imagina você lá no Pão de Açúcar, e você vê uma cenoura do tamanho de um braço. Com certeza você posta nas suas redes sociais. Não é verdade? É uma coisa incrível. Tinha batatas do tamanho de uma bola de basquete. E daí o que aconteceu? As pessoas começaram, fazendeiros, começaram então a vender aquela colheita. Eles começaram a ganhar mais dinheiro e até prosperidade começou a entrar naquela cidadezinha. E daí essa história é contada como aquela cidade foi transformada. Não só um mover do Espírito Santo, que era só um xaramanais, mas algo que culminava numa reforma social. Eu não acredito que o avivamento pleno fica só nisso aí. Se você falar pra mim que avivamento é você ficar assim, eu não quero isso. Eu quero isso, mas eu quero que venha ter continuidade até que haja uma reforma social. Faz sentido o que eu estou falando? Eu creio nisso. E pessoas ao longo da história da igreja têm sido usados por Deus para fazer isso. William Wilberforce, se você não sabe que essa pessoa, você tem que pesquisar. Foi o homem que Deus usou para abolir a escravidão. E foi o homem que falava assim, eu quero ser missionário. E Deus falou para ele, não, você vai ser membro do parlamento britânico. E assim ele fez reforma social. Homem de Deus. Faz sentido? Então, aqui, voltando à minha história, eu tô lá então, vendo aqueles vídeos, eu sonho um dia eu vou para Guatemala, e eu quero conhecer esse lugar, até que em 2010 eu recebi um convite para pregar numa igreja lá na Guatemala, eu fiquei tão feliz, não porque eu ia pregar nessa igreja, por mais que essa igreja era uma igreja incrível, alguns de vocês devem até conhecer o Harold Caballeiros, era um homem que eu admirava muito, era a conferência da igreja dele, dos jovens, eu estava empolgado para pregar lá, mas mais do que isso, eu falava, eu vou lá para aquela cidadezinha, da cidade onde que tem a cenoura do tamanho de um braço. E quando eu cheguei na Guatemala, a primeira coisa que eu perguntei, pastor também recebendo, sabe aquela cidade? Almolonga. Eu falei, é isso, tem como a gente ir para lá? É longe, Theo, mas vamos ver se a gente consegue. Foi-se um dia, a gente ministrou lá, dia seguinte eu falei, e aí, hoje, será que tem espaço para a gente... Você não quer ir lá para o shopping? Eu não quero ir para shopping, cara. E tem uma parte histórica, é legal a tua história, mas eu quero ir lá naquela cidadezinha lá, rural, amanhã é 3 horas daqui. Eu fiquei lá mais ou menos 3 dias. No último dia ainda não tinha ido para lá e eu acordei de manhã, era a minha última ministração. Eu falei, Deus, eu quero, se possível, visitar essa cidade. Eu queria ir lá para receber oração, eu queria, sei lá, eu ia lá orar, eu sei lá o que ia fazer. Eu acreditava que Deus tinha alguma coisa para mim lá, desde o Brasil, eu lembro, saindo de Guarulhos, eu estava pensando, cara, eu vou lá naquele lugar que eu vi naquele vídeo. E eu perguntei para aquele pastor, cara, me conta sobre aquele avivamento. Ele falou assim, sabe tudo isso que você está vendo? Essas igrejas grandes, na Guatemala tem igrejas muito grandes. Sabe essa igreja aqui, do Raul, a igreja do Cachluna, todas essas outras igrejas gigantes. Ele falou assim,
Todos esses foram pessoas que foram alcançadas naquele avivamento. E de lá, décadas e décadas atrás, tudo isso aqui, ó, o cristianismo, o evangelho foi se espalhando pela Guatemala. Falei, uau, cara, eu quero ir naquele lugar. Eu perguntei, quem foi o precursor desse avivamento? Eu falei assim, foi um mover soberano de Deus, mas se tivesse que apontar uma pessoa que foi o precursor, foi um missionário canadense que é um senhorzinho de idade. Ele já era senhor naquela época, hoje ele é muito de idade. Falei, como que é? A gente chama ele de irmão Norman. Ah, é? Mas esse cara tá vivo? Ele tá vivo, mas tá muito velho. Onde ele tá? Ele tá lá na... Eu falei, pô, eu preciso ir pra lá, cara. Então eu falei, eu quero pegar esse senhorzinho pra orar por mim. Esse senhorzinho já tá bem de idade. Ele falou assim, cara, eu acho difícil. Eu me conformei naquela manhã, orei, subi para pregar, ministrei, terminei a ministração, desci. Quando eu estou descendo aqui, veio o pastor que estava me recebendo, estava responsável por mim, ele falou assim, Theo, tem uma pessoa que quer te ver. Eu falei, quem que é? É o irmão Norman. Eu falei, como assim? Ele falou que te conhece. Eu falei, me conhece? Ele falou assim, vem cá. Eu comecei a ficar com medo. Ele falou assim, ele está lá atrás na igreja, estava no final do culto. As pessoas ainda estavam lá, ainda no culto, estava quase terminando, a mensagem já tinha terminado. Ele começou a me levar lá para trás, lá no canto. O irmão Norman estava sentado no fundo da igreja. Quando ele chegou perto de mim, esse aqui é um senhor canadense, ele devia estar seus 80 e poucos anos, se parecia até 90 e poucos anos. Esse cara estava lá sentado, lá, quando ele me viu, ele começou a falar comigo. O canadense começou a falar inglês comigo. Ele falou assim comigo, eu te conheço. Eu falei, você me conhece? Acho que o senhor deve estar enganado, tentando ser educado. O senhor deve ter enganado. É que a gente nunca eu pensei, o cara está tão velho, né? Ele falou, não, eu te conheço. Você apareceu para mim numa visão 20 anos atrás. Eu vim lá de Almolongo porque eu tinha que impor as mãos sobre você para orar por você. Eu falei, nada. O que você fala? Você não fala nada. Você faz assim. Eu abracei ele. Quando eu abracei ele, game over. Eu não lembro mais nada. A única coisa que eu lembro é que eu tô acordando, eu tava no chão. O pastor que era responsável por mim, ele estava sentado lá na última fileira, conversando com umas outras duas pessoas. O irmão Norman estava sentado na cadeira, me olhando, eu estou estendido no chão. Ele estava com lágrima nos olhos, eu estou chorando ainda. Eu vejo que tem uma marca aqui de molhado na camisa dele. Eu olhei, eu me levantei, ele falou assim, você está aí já faz um bom tempo. Eu pensei, parece que tinha 3 minutos se passado. Você está aí faz 3 horas. Assim, eu te abracei, você chorava, eu te põe no chão. Daí eu vinha, eu te abraçava, você continuava chorando. Eu te deixava no chão, eu te abraçava mais, eu te deixava no chão. Falei assim, irmão Norman, a única coisa que eu vi era como se eu tivesse deitado. Eu sentia como se eu estivesse debaixo de água. E eu via uma luz. Ela vinha junto com uma onda, como se fosse uma onda do mar. A onda ia e ela voltava. Ela ia e voltava. E fez isso por 3 minutos, depois eu acordei. Ele falou, não, fez isso por 3 horas e depois você acordou. Ele falou assim, isso aqui são as tuas lágrimas. Ele me levantou do chão, me abraçou. E ele falou para mim algumas coisas que eu não vou falar. E daí ele falou, de hoje em diante você nunca mais será o mesmo. E eu nunca mais fui o mesmo. Sabe, porque eu acredito que Deus tem esses tipos de encontros que são reservados. Talvez 5, talvez 7, talvez 10 vezes ao longo da tua vida você terá encontros desse tipo. Mas algo me fala que, sabe, são momentos que Deus tem reservado para nós em 2018. E eu conto esse testemunho para você, para que haja um aumentar de um apetite espiritual dentro de você. Que Deus tem esse tipo de encontro para você. Você fala assim, Deus, eu quero ser intencional, que nem eu entrei naquele avião em Guarulhos falando, cara, que legal que eu vou pregar naquela igreja da hora, mas Deus, eu quero ir lá, naquele lugar do avivamento. Tem algo para mim lá, tem algo que quando eu era pequeno, com meus 9, 10 anos de idade, lá na escola dominical da Monte Sião, assistindo aqueles vídeos de VHS, o Senhor ministrou algo dentro do meu coração que até hoje não consigo esquecer. E hoje eu tenho a oportunidade de ir lá e tocar aquela terra, e tocar aquela unção. Eu preciso disso, Deus. Mal sabia que Deus estava falando, não, essa unção vem atrás de você.
Faz sentido? Deus honra a tua fome, Deus honra a tua intencionalidade. A palavra de Deus, ela é fiel quando ela diz: se achegar a mim e eu me achegarei a você. Agora, continuando, número 2, repita comigo: o melhor serviço começa na presença. Marta, ela estava ansiosa porque ela estava servindo, e a sua irmã mais nova, Maria, não estava servindo. Ela tinha... Então, eu quero que você entenda uma coisa: existe aqui a tensão de serviço, existe a tensão aqui de adoração, e domingo que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso. Trabalho e adoração e a relação que esses dois têm. A tensão que constantemente está dentro disso, desde o jardim até os dias de hoje, Jardim do Éden até os dias de hoje. Mas eu queria que você focasse num texto aqui, o texto que nós acabamos de ler, no versículo 39, diz: esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Essa mulher está na presença de Jesus. O texto aqui diz que ela estava assentada aos pés de Jesus. Agora, a outra mulher estava servindo Jesus. Está vendo aqui o contraste? Agora, é interessante que muitas pessoas olham para essa situação e pensam: ah, folgada é a Maria. Quem já pensou isso? Folgada é a Maria. É lógico, quem não quer ficar sentado aqui aos pés de Jesus? Quem está dando duro lá é a irmã mais velha, é a Marta, que está lá na cozinha, lavando louça, cozinhando, preparando os pratos, preparando a mesa. E daí eu comecei a entender um pouco melhor esse texto. Versículo 39 diz que ela estava assentada aos pés de Jesus. Atos 22, 4, você não precisa abrir isso, mas Paulo, ele está diante de uma corte, ele está debatendo, ele está tentando provar que ele é um judeu do mais alto calibre. Em um determinado momento ele fala assim: eu sou um judeu, fariseu, educado, ensinado aos pés de Gamaliel. O que ele está querendo dizer? Esse termo, eu sentei aos pés de Gamaliel, eu fui doutrinado aos pés de Gamaliel, é o mesmo termo que está sendo usado aqui quando se diz que Maria estava sentada aos pés de Jesus. É o mesmo termo que lá em Lucas, no início do livro, quando a família de Jesus, José, Maria, Jesus, criança, vai para celebrar as festas tabernáculos. Na volta, você lembra que os seus pais o esquecem? Você lembra disso? Eles voltam para então Jerusalém para pegar Jesus. Aonde que eles encontram Jesus? Sentado aos pés dos doutores da lei, discutindo a lei. Faz sentido? Você lembra daquele garoto que estava endemoniado? Jesus, ele expulsa o demônio, ele liberta aquele, ele se veste de novo e depois ele se encontra onde? Aos pés de Jesus, escutando Jesus ensinar. Você estar aos pés de alguém na cultura judaica significa que você abraça o discipulado. Um garoto judeu crescendo naquela cultura, ele chega a um determinado momento onde ele tem que seguir um rabino. Ele precisa ser doutrinado por um rabino. E não é como nós aqui no Ocidente, onde você fala assim: eu quero estudar lá na USP, eu quero estudar lá na Harvard, eu quero estudar lá na Yale, se eu for bom, se eu souber a matéria, fizer a prova, você aceita. Não, lá não era bem assim. Você não escolhia onde você quer estudar. A pessoa que ia te doutrinar que te escolhia, que determinava se você seria ou não discipulado. Então, em determinado momento, o jovem judeu, ele achava um rabino e falava assim: rabino, eu gostaria de submeter o meu interesse, de sentar aos teus pés. E o rabino então falaria: você vai ficar em observação. Se eu quiser, você vai vir sentar aos meus pés. Se eu não quiser, você tem que procurar outra pessoa. Então, por um determinado momento, ele ficava sob observação. E aquele rabino, ele teria o poder de decidir se você, jovem, que demonstrou interesse, pode sentar aos meus pés ou não. Paulo está se gabando do fato que Gamaliel me chamou a sentar aos seus pés. Seria o equivalente de ele falar assim: olha, eu estudei na melhor instituição, a melhor universidade judaica de todos os tempos, Gamaliel. Vocês pensam que eu sou pouca coisa? Eu sentei aos pés de Gamaliel. O que ele está falando? Eu fui discipulado no judaísmo pela pessoa que é o top do top, é o rabino dos rabinos. E aqui no texto de Lucas
10:39, a moça Maria, ela se senta aos pés de Jesus. Como que isso seria possível? Impossível na cultura judaica, ela, por sua livre e espontânea vontade, pegar uma almofadinha, mulher, eu vou sentar aqui aos pés de Jesus. Nunca iria acontecer isso. Significa que, a mulher nunca chegaria perto do rabino assim. 2, Jesus provavelmente entrou na casa e talvez ele viu que existia uma intencionalidade na vida de Maria. Talvez ele viu que existisse uma expectativa no coração de Maria. E naquele momento ele fala: eu te ofereço uma janela de oportunidade. Maria, você quer sentar aos meus pés? E ela não pensa duas vezes, ela está nem aí para ajudar sua irmã na cozinha. Ela entendeu: Deus, isso aqui é tudo o que eu quis, é um encontro na presença do Rabino Jesus. Ela pesa a almofada, ela está sentada aos pés de Jesus. Agora, o que ela está querendo dizer com ela sentou-se aos pés de Jesus? Que ela abraçou o discipulado de Jesus. E as pessoas pensam: quem não gostaria de ser discipulado por Jesus? Todo mundo gostaria de ser discipulado por Jesus. Depende. Depende se você tem o mesmo conceito de discipulado que Jesus tinha acerca do próprio discipulado. Eu quero abrir aqui um adendo ou talvez um parêntese dentro do meu número 2 para falar sobre 4 pré-requisitos de discipulado. O que significa Maria estar assentada aos pés de Jesus? Significa que ela deveria se atentar a esses 4 primeiros pré-requisitos. Primeiro pré-requisito: se você quer ser discípulo de Jesus, quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Se você quer ser discípulo de Jesus, Lucas 14:26 diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O primeiro pré-requisito ao discipulado: você quer ser discípulo de Jesus? Então Jesus fala: primeira coisa, se você quiser ser meu discípulo, você me ama mais do que você ama teu pai? Você me ama mais do que você ama tua mãe? Você consegue dar as costas para a tua família para dar a tua face para mim? Soa duro, não soa muito educado, não me parece bons modos, mas Jesus não era politicamente correto. É o próprio Jesus que falava: se você não beber do meu sangue e comer da minha carne, você não pode ter parte de mim. Extremamente ofensivo na cultura deles, o que ele acabou de falar. É o próprio Jesus que falava para os seus discípulos, quando eles interromperam um sermão, e falaram: mestre, a tua família, tua mãe, teus irmãos estão lá fora da casa esperando você, quando você vai terminar para atendê-los? Ele falou assim: quem são minha mãe? Quem é minha mãe e meus irmãos? Vocês que são, eu não sou, eles não são minha irmã. Ele nega a sua própria família, perante seus próprios discípulos, e falam: vocês são minha família. Entenda que Jesus é totalmente contra a cultura. E ele fala: se você quiser me seguir, você tem que dar as costas para a tua família. Se chegar até a tal ponto, você tem que falar: eu dou as costas para a minha família. Eu amo Jesus mais do que eu amo minha namorada. Eu amo Jesus mais do que eu amo meus filhos. Eu amo Jesus mais do que eu amo meus diplomas. Eu amo Jesus mais do que eu amo minha carreira. Eu amo Jesus mais do que eu amo meus próprios sonhos. Eu amo Jesus mais do que eu amo os meus próprios planos e visões, os meus hobbies, o meu conforto, a minha vida em São Paulo. Eu amo Jesus mais do que isso. Jesus fala: se você não consegue falar isso, você pode ser evangélico, mas você não vai ser discípulo. A igreja evangélica está cheia de evangélicos. A pergunta é: será que a igreja evangélica está cheia de discípulos de Jesus? Se esse é o pré-requisito de Jesus, se para você se assentar aos pés de Jesus, você tem que atentar-se ao primeiro pré-requisito: amar a Ele com amor supremo, amar a Ele sobre todos e acima de tudo. Pré-requisito número 2: obedecer seus mandamentos. João 14:15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. João 14:23: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu amo Jesus, mas eu não quero fazer tudo aquilo que ele pede para eu fazer.
Eu não quero ter que mudar meu estilo de vida, mas eu amo Jesus. Não, você não ama Jesus. Você tem uma empatia por Jesus, você tem uma afinidade pela figura de Jesus Cristo. Não, eu amo Cristo mesmo. Não, você talvez possa ter um apreço pela figura histórica de Jesus Cristo, o revolucionário, mas você não ama Jesus. Não, eu gosto dele. Você tem um sentimento por Jesus, mas isso aí não quer dizer que é amor, porque amor é compromisso. Se eu amo, eu tenho que obedecer. Não tem como eu falar, eu tenho sentimento. Então vamos lá, você tem uma abordagem romântica acerca do cristianismo. Que legal. Mas você não é discípulo. Porque se você quer ser discípulo, você tem que amá-lo acima de tudo. E se você falar que você ama, a prova do teu amor é obediência aos seus mandamentos. Aí de repente agora sentar ao pé de Jesus não é tão mais fácil. Você está pensando, acho que eu vou lá para a cozinha pegar a louça. Terceiro pré-requisito para você ser um discípulo de Jesus. Mesmo texto de Lucas 14, versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pula para o 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome todos os dias, fala comigo, diariamente. Tome diariamente a tua cruz e me segue. O que ele está falando? Todo dia. Por quê? Todo dia você vai falar, eu quero ir para a esquerda, e Jesus está falando, você tem que ir para a direita. Pega minha cruz e vou para a direita. Jesus, hoje eu posso ir para a esquerda? Não, hoje você vai para a direita. A gente ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você não está entendendo o que você está orando? Você está falando, Deus, eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja a tua vontade. E 90% das vezes fazer a vontade de Deus é você engolir seco a tua carne e fazer a vontade de Deus. Agora não é tão atraente você ficar sentado aos pés de Jesus. É melhor você fazer louça, lavar a louça. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não estou falando aqui de você ser gospel, eu não estou falando de você ser evangélico, eu não estou falando de você frequentar uma igreja evangélica, eu estou falando aqui de ser discípulo de Jesus, são outros 500. Infelizmente, hoje em dia a gente tem que determinar, ou melhor, a gente tem que discriminar. Falar, uma coisa é isso, outra coisa é aquilo. Quarto ponto, quarto pré-requisito, Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem não começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu estava nesse final de ano na praia, conversando com algumas pessoas, alguns cristãos, amigos meus de outras igrejas. A gente se conhece há muito tempo e a gente tem uma certa liberdade. E ele começou a falar comigo, e o nosso amigo lá das antigas, lá o fulano. Eu falei, esse cara aí não está muito bem. Eu perguntei, amigo, e aquele nosso amigo lá, o Deltran? E esse cara se desviou. E aquele amigo brother nosso lá que andava com a gente lá das antigas? E isso aí também está pior ainda, está desviado. A gente mencionou uns 3, 4 nomes do cara lá, está desviado. E daí no meio de tudo lá, a gente estava lá em alto mar, ele olha para mim e fala assim, ô Theo, é uma palhaçada esses evangélicos aí que se desviam, né? Eu falei, é triste. Não, mas pô, como que o cara vai falar que o cara quer seguir Jesus, depois o cara dá um mole desse, cara, e dá as costas para Jesus? Eu falei, realmente é triste. E daí no meio desse cara desabafando a frustração dele com esses nossos amigos em comuns que nós estamos seguindo Jesus, eu senti o Espírito Santo falando comigo, olha o outro lado da moeda. Eles disseram sim para que tipo de evangelho? Eu falei, meu amigo, vamos parar para pensar. Eu sei, eu não quero que ninguém se desvie, você também não quer, ninguém quer que está em Jesus, quer que os outros venham se desviar, mas vamos parar para pensar, eles estão se desviando do quê? De qual tipo de evangelho que eles estão se desviando? Foi pregado para eles o que tipo de evangelho? Será que eles sabiam naquilo que eles estavam se metendo desde o começo? Será que eu nunca vi até hoje um apelo onde a pessoa pergunta, quem quer carregar a cruz, quem quer morrer para Jesus e ter vida eterna? E a pessoa levanta a mão e fala assim, você tem certeza? Conta, é melhor você calcular o teu custo, porque o negócio não é fácil. Não estou falando que a gente tem que fazer apelo assim, não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é que isso é sinceridade.
E tem muitas pessoas que pensam, eu vou seguir Jesus, vou ser evangélico porque ser evangélico é legal, as coisas vão melhorar. E de repente começa a entrar no meio do mundo evangélico, começa a ler os evangelhos e começa a perceber, calma aí, então quer dizer que eu tenho que carregar uma cruz? Calma aí, então quer dizer que eu tenho que fazer aquilo que ele manda pra mim mesmo quando eu não quero? Mas que história é essa, cara? Quer dizer que eu tenho que mudar meu estilo de vida? Ah, meu irmão, assim eu vou me desviar. Faz sentido. Jesus já deixou claro. É o seguinte, você quer me seguir? Você vai ter que carregar a tua cruz. Você vai ter que morrer para você todos os dias. Você vai ter que, se precisar, dar as costas para a tua família. Todos os dias a minha vontade vai sobrepujar a tua vontade. Você quer isso mesmo? Sim, Jesus, eu quero. Então vem comigo. Ele começa a andar com Jesus. Daí ele para e fala, não tem ninguém que abriu mão do pai, da mãe, de qualquer bem material, que nessa terra não vai receber 100 vezes mais. Só que o problema é que a gente inverte a ordem. A gente quer receber 100 vezes mais sem nem carregar a cruz. A gente quer receber 100 vezes mais sem nunca ter dito, ô mãe, deixa eu falar para você que é jovem, que não nasceu em lar cristão. Se você não consegue se posicionar nem na frente da tua família, como que você quer ser um missionário? Você não consegue nem falar, pai, eu sou falho, eu erro, mãe, eu tenho muito pecado, mas eu estou sinceramente tentando obedecer esse negócio chamado Bíblia. Eu não vou ser perfeito, mas entenda que a minha intenção é 100% de ser fiel a isso. E isso para mim tem prioridade sobre tudo. Você não consegue nem fazer isso perante teus pais. Você está falando sobre nações. Vai tomar banho, mano. Porque hoje todo mundo quer ser missionário, mas ninguém quer se posicionar perante seus amigos. Quais são os pré-requisitos do discipulado? São esses 4 bem simples. E de repente, eu comecei a escutar o Espírito Santo dizendo para mim, Theo, você entende porque hoje é muito mais comum você encontrar Martas na igreja do que Marias? Na nossa cabeça a gente pensaria, todo mundo quer ser Maria, ninguém quer trabalhar e todo mundo quer ficar na presença de Deus. Só que quando você entende o que significa você se assentar aos pés de Jesus, significa que você vai ser discipulado pelo Mestre. E quando ele fala, eu quero te discipular, ele fala, eu quero que você carregue uma cruz. Faz sentido? E aquele momento, o Senhor Jesus está falando, isso é a melhor parte. É bom você honrar a Deus com o teu serviço? Sim. É bom você honrar a Deus com a tua caridade? Sim. Nesse final de ano mesmo, eu estava lá numa festa, lá num ajuntamento lá de alguns amigos meus, tem alguns que não eram cristãos, e os que não eram cristãos eram algumas pessoas muito bem sucedidas, eles estavam se gabando para o nosso grupo de amigos lá. Ah, esse ano a empresa foi bem, eu dei X número de valor para tal obra de caridade, e ele falando, se gabando, e eu fiquei feliz, que legal, estou fazendo ação social, olha que legal, muito bom. E de repente uma conversa vem, conversa vai, daí uma delas começa a falar assim, é tão bom fazer ação social, né? A gente dorme mais tranquila, com a consciência aliviada. Ah, então até tua caridade é egocêntrica. Faz sentido? Você sabia que você pode estar fazendo a obra de Deus, você pode estar fazendo a tua caridade, você pode até estar performando milagres, você pode estar até evangelizando por todos os motivos errados, e não quer dizer que Deus não vai usar as tuas obras, porque muitas vezes Deus usa as obras pela misericórdia da pessoa que está recebendo as obras, mas não pela tua boa intenção. Eu lembro uma vez que eu estava entendendo, Deus, o Senhor pode me usar para curar enfermos. Eu estava orando e as pessoas estavam sendo curadas, eu fiquei tão empolgado, de repente subiu para minha cabeça, eu comecei a falar assim, cara, eu sou super ungido, e eu começava a orar pelos enfermos, para provar para as pessoas que eu era super ungido. Eu já estava me sentindo tipo Benny Hinn, tipo, não vai cair não? Não. O Senhor começou a falar comigo, eu não quero que você imponha as mãos sobre mais nenhum enfermo, até que você tenha compaixão. Jesus curava os enfermos, não era para provar, olha só como eu sou poderoso.
Jesus não estava curando os enfermos para falar assim, olha só, cara, eu sou bom pra caramba. Não, Jesus estava curando os enfermos porque a palavra de Deus diz que ele olhava para os enfermos e o seu coração se enchia de compaixão. Para você que ama orar pelos enfermos, por favor, não pare de orar pelos enfermos. Só toma 5 segundos antes de você orar. Olha nos olhos daquele enfermo e sinta empatia. Se ponha no lugar daquela pessoa e fala, Deus, eu quero sentir um mínimo de compaixão antes de eu falar meu primeiro em nome de Jesus. Esse era o modelo de Jesus. Não evangelize só porque você quer crescer teu link. Evangelize porque você tem compaixão. Que você fala assim, não é possível que eu tenha uma resposta que você tanto precisa e você não sabe. Cara, eu te amo demais para te deixar na ignorância. Cara, você precisa escutar a verdade. A verdade vai te libertar. Faz sentido. Essa era a maneira de Jesus. Eu comecei a olhar a maneira como Marta estava agindo, como Maria estava agindo. Eu comecei a entender. Sabe, às vezes é mais fácil ser Marta. É mais fácil você ficar preso na tua hiperatividade evangélica. Quanto mais, quem tem para fazer? Ele vai dizer, olha, mas cara, o cara é servo mesmo, hein? O cara não para de carregar a cadeira. Nossa, o cara é servo mesmo, hein? O cara é generoso. Sempre o cara tá lá com a oferta lá para as missões. Nossa, que legal. Qual que é a tua intenção? Ou será que essa é a tua maneira de se manter na cozinha? E longe da sala, e longe da almofada, aos pés do mestre. Porque se ele olhar nos teus olhos, ele vai falar, pega a tua cruz. Que bom que você me ama, agora muda isso aí na tua vida. Porque Jesus precisa de servos. Ele não precisa de servos, ele quer servos, sim, ele quer servos, mas mais do que ele quer servos, ele quer discípulos. Ele quer pessoas que vão sentar aos pés dele e falar, Jesus, eu estou atrás da melhor parte. Ele não quer que você venha parar de trabalhar. Alguns vão escutar essa mensagem, Theo, hoje eu não vou mais para as áreas executivas, eu quero ser Maria. Você errou. Sabe por quê? Porque Jesus nunca, olha só esse texto aqui, versículo 42. Fala comigo, número 3, eu termino com isso aqui. A coisa necessária é a presença. Olha só esse versículo, que interessante. Jesus, ele diz assim, no versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás o quê? Fala comigo, ansiosa. Fala, ansiedade. E a fadigada, fala comigo, fadiga. Tem uma outra versão que diz atribulado. Com muitas coisas, fala comigo, muitas coisas. Mas só uma é necessária. Então deixa eu falar uma coisa. Vamos dividir isso aqui na tua imaginação, olha comigo. Você tem fadiga aqui, você tem ansiedade aqui, e você tem muitas coisas aqui, e você tem Marta aqui. De um outro lado você tem Maria. Você tem uma só coisa. Você tem a melhor parte. O que isso está mostrando? Ele nunca falou, Marta, para de cozinhar e senta aqui que nem tua irmã. Jesus nunca falou, Marta, para de ficar correndo para lá e para cá. É momento, você não está conseguindo honrar minha presença? Senta aqui. Jesus nunca repreendeu Marta por estar trabalhando. Então você que está falando, não vou mais trabalhar, eu vou ficar na presença. Não, Jesus não é contra trabalho, pelo contrário. Ele é a pessoa que fez tanta ação que nenhuma biblioteca desse mundo conseguiria conter tudo aquilo que ele já fez. Esse é o Jesus que nós servimos. Jesus, ele estava criticando, Jesus estava trazendo alinhamento ao como ela estava trabalhando. Você está trabalhando com ansiedade. Você está trabalhando e você está fadigada. Você está servindo, mas você está esgotada. O melhor serviço parte da presença. Faz sentido? Se você entender, Deus não tem a ver com eu escolher entre Marta ou Maria. Tem a ver com eu fazer o que Marta fazia, valorizando aquilo que Maria valorizava. Faz sentido? Em 2018, é um ano onde o Senhor está falando assim, olha, eu quero que você não abra mão das coisas que são básicas. A minha presença. Eu estava orando sobre isso, o Senhor me trouxe uma convicção. O Senhor falou para mim, será que você consegue nesse ano fazer uma simples ação? Eu falei, Deus, lógico. Para ter um encontro sobrenatural? Lógico. O que eu preciso fazer? Prometer que nunca, em nenhuma manhã,
você vai olhar o teu celular antes de você ler tua Bíblia? Eu não percebi quão difícil é isso. No começo, na verdade, alguns dias atrás, eu estava botando o celular carregado, estava plugado para carregar. Eu punha dentro da Bíblia, porque eu pensei, cara, tem que ser muito cara de pau para eu acordar, abrir a Bíblia, arrancar o celular e... Faz sentido? Agora eu estou melhorando, só boto debaixo da Bíblia. Eu boto o celular e ponho a Bíblia em cima. Daí toco o alarme, eu vou só para desligar o celular e já estou com a Bíblia na mão. Quais são as pequenas ações de Marta que você pode fazer hoje para que aquilo venha te levar a um encontro como Maria teve? Sabe, o Senhor está falando sobre prioridades aqui. Ele não está falando para de trabalhar, ele está falando, não, trabalhe, mas não abra mão da prioridade que é a minha presença. Ele não está falando assim, sai da cozinha e... Não, ele fala assim, ó, você vai ficar na cozinha, não tem problema, fica na cozinha, só não esteja ansiosa. Ah, mas eu estou ansiosa, sabe por que você está ansiosa? Porque você não está reconhecendo que a tua energia, o teu vigor, tudo está na presença. Faz sentido o que eu estou falando? Tem alguns de nós que em 2017 está sentindo, nossa, talvez esgotado. Era talvez o momento de você, sabe aquele termo, less is more? Menos é mais? Às vezes você passa 1 minuto na presença, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e de repente o teu dia rende muito mais. Menos é mais. O Senhor está nos chamando a voltar a ter paixão pela presença. Sabe, o Senhor está falando, é importante você fazer coisas, faça, sirva. Faça, estenda a sua mão, ajude quem está precisando de ajuda. Vai lá, ore pelos enfermos, vai lá, evangelize, discipule, faz tudo, faz. Só que se te custar presença, para tudo. Amém? Tem a ver com prioridades. Fica de pé onde você está. Eu quero terminar só falando a última coisinha. Eu quero só lançar um desafio para você rapidinho. Antes de nós entrarmos e terminarmos com uma oração. Eu sinto do Senhor que, sabe, 2018 é um ano onde, para muitos de nós, você está pensando, ah, Deus, eu tenho que dar as costas para o pecado. Dê as costas para o pecado. Ah, Deus, eu tenho que ir na tua direção. Glória a Deus, vá na direção de Jesus. Mas o desafio, talvez, o maior desafio não é você distinguir entre o que é bom e o ruim, o certo, o errado. Talvez o teu maior desafio nesse ano de 2018 é você distinguir entre o bom e o melhor de Deus. Servir é bom? É. Sabe o que é melhor? Você servir com a presença. E se você tiver que escolher, escolha a presença. Aparentemente tem uma maneira como Deus prefere ser adorado. Se não fosse assim, ele falaria, todas essas partes são boas, mas não foi isso. Eu amo Jesus porque ele não tem impressão de ser político. Ele fala, olha, Marta, isso aqui é melhor do que aquilo que você está fazendo. Então, Deus, então tem uma coisa que é melhor, outra coisa que é tão só boa? Sim. Melhor é você estar na minha presença. E boa, continue servindo. Melhor ainda você servir com a minha presença. Eu não sei o que isso significa para muitos de nós, mas eu creio que como Monte Sião, o Senhor está nos trazendo hoje um alinhamento, falando assim, ó, vocês como Monte Sião, vocês precisam partir para todos os desafios de 2018. Tem algumas pessoas que já vieram perguntar para mim, Theo, e aí qual que é o próximo desafio? Tá cheio de desafio nunca vai faltar aqui. Minha preocupação não é se a gente vai ter desafios, se a gente vai ter grandeza de visão, se vai ter sonho mais alto. Isso nunca foi a preocupação. A preocupação é, será que a gente chega lá com a presença? É valorizar a presença e falar, Deus, mesmo se isso nos custar um pouco de velocidade, contanto que nós cheguemos lá com a presença. Faz sentido? Nós não queremos ser, talvez você já viu isso em alguns lugares, eu já vi isso. Deus começa a soprar e as pessoas começam a atropelar. Vamos crescer. Eu sempre falei aqui no presbitério, sempre escutei isso dos outros pastores mais velhos. Se crescimento nos custar a presença, Deus nos mantém uma igreja pequena. Amém? É melhor eu não vou chegar lá no céu e Deus vai falar assim, quantos você teve na tua igreja, pastor Theo? Eu tive umas 300. Senta aqui na arquibancada. Eu não vou escutar isso. O Senhor vai falar para mim, você foi fiel com aquilo que eu te pedi? Fui. Então você foi fiel, entra aqui para a alegria do seu Senhor. Você vai ser julgado no céu
não é pelo tamanho do teu ministério. Você não vai ser julgado no céu se você for um bispo, um apóstolo ou papa. Você vai ser julgado no céu se você for um discípulo fiel. Só isso. Deus, eu cumpri a minha carreira, eu combati meu combate, eu guardei a minha fé com fidelidade, eu protegi o primeiro amor no meu coração, eu continuo apaixonado por Ti. Desde o primeiro dia que eu conheci o Senhor Jesus, eu não paro de dizer que se é necessário, eu continuo carregando minha cruz. Entra para a alegria do seu Senhor. Faz sentido? Se vai crescer, se vai continuar, se tem outros desafios, glória a Deus, contanto que nos custe, não nos custe a presença. Feche os teus olhos, erga as suas mãos. Pai, eu oro que nesse ano nenhuma promoção financeira venha nos custar a Tua presença. Eu oro que nesse ano nenhum casamento, nenhum noivado, nenhum namoro venha nos custar a Tua presença. Eu oro, Senhor Deus, que nesse ano nenhuma casa própria nos custe a Tua presença. Eu oro, Senhor Deus, que neste ano, Pai, nenhum diploma nos custe a Tua presença. Não vale a pena as conquistas terrenas sem a Tua presença. Pai, eu oro que nesse ano nenhuma caridade, nenhuma ação social, nenhuma, Senhor Deus, nenhum milagre que venha custar a Tua presença venha ser operado através de nossas mãos. Eu oro, Senhor Deus, que acima de tudo nós venhamos correr atrás da melhor parte. Aonde você está, começa a falar: Deus, eu tenho os meus sonhos, e não tem nada de errado de você ter teus sonhos. Talvez você tenha as tuas metas. Pai, eu quero começar aquela empresa esse ano. Deus, eu quero aquela promoção esse ano. Deus, eu quero quitar aquela dívida esse ano. Glória a Deus, contanto que não te custe a presença de Deus. Comece a falar: Deus, me dá graça para alcançar esses objetivos, mas protegendo a Tua presença. Mas, Senhor, não existe nada nessa terra que vale a pena abrir mão da Tua presença para ter. A Tua presença é a melhor parte. E nós clamamos, Senhor Deus, hoje à noite, ao longo das 7 noites, ao longo de todos os meses desse ano de 2018, que nunca haja falta da Tua presença no nosso meio, que não haja falta da Tua presença em nossa casa, que não haja falta da nossa presença no nosso quartinho de oração, que não haja falta da Tua presença no nosso devocional, que não haja falta da Tua presença nas nossas conferências, que não haja falta da Tua presença nas nossas reuniões de oração, que não haja falta da Tua presença nos momentos de adoração. Eis-nos aqui, Senhor. Nós dizemos como igreja, nós valorizamos a Tua presença. Nós estamos indo atrás da melhor parte. E a Tua palavra nos diz que isso não nos será tirado. Jesus, obrigado que o Senhor protege a Tua presença em nossos corações. O Senhor diz: disso eu não lhe tirarei. Se você tem línguas, comece a orar no Espírito agora. Abre sua boca, começa a fluir no Espírito. Deixe Ele fluir através de você agora. Ele está reacendendo a chama. Ele está reacendendo paixão. Erga suas mãos, nós vamos orar e nós vamos terminar, e a gente vai continuar em adoração. E logo depois da oração, que nós vamos fazer como um só corpo, como uma só igreja, nós vamos orar e nós vamos terminar o culto oficialmente. Mas se você precisa de oração, vem pra frente logo depois da oração. Se você fala: eu preciso de um encontro com o Senhor, o
O pessoal vai continuar ministrando louvor e adoração aqui. Se você falar assim, Deus não terminou comigo hoje à noite, acha um lugar aí, se ajoelha em algum lugar aí. É você e a presença. Nós vamos orar e quando eu terminar a oração, está terminado oficialmente. Se você precisar ir, vá na paz. Nos vemos sexta-feira aqui nas 7 noites. Se você sente Deus ainda tem mais para mim, eu quero te encorajar. Não saia dos pés de Jesus até que Ele te libere. Erga suas mãos aonde você está. Repita comigo: Senhor Deus, que em 2018 o Senhor venha pôr no meu coração um apreço novo, um zelo fresco, uma chama ardente que arde por paixão pela Tua presença. Eu quero ser encontrado como Maria, e eu quero ser encontrado como Marta. Eu quero continuar servindo e proporcionando momentos de encontro na Tua presença. Mas uma vez que eu estou lá, eu quero tratar a Tua presença como a prioridade da minha vida. Me encontra, Deus. Sela isso no meu coração. Aumenta o fogo no meu coração. Põe em mim, ó Pai, uma insatisfação divina, uma fome espiritual, uma fome que eu nunca tive antes. Eu creio que o Senhor tem encontros separados para mim, que serão divisores de água. Eis-me aqui, Deus. Me toca, a começar de hoje à noite até o restante desse ano, em nome de Jesus. Amém e amém.